E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre a nova reforma ortográfica, tá? São vários os casos a serem abordados. Eu irei contemplar todos os pré-requisitos necessários, tá? Mas, para isso, eu irei fragmentar em vídeos menores, em vídeos subsequentes, de modo que nós possamos assimilar melhor o conteúdo, tá? Bom, a reforma ortográfica, como eu mesmo disse, contempla vários assuntos, vários quesitos. Mas o quesito em questão que nós iremos abordar em particular nesta aula é o quesito acentuação gráfica, a questão do acento, né? Quando que cai em desuso, quando não cai. Então nós iremos ver isso aí atentamente, tá? Bom, quando eu tiver um vocábulo, uma palavra que termine com o, acompanhado ou não de S, ou seja, quando eu tenho dois Os acompanhados ou não de S, eu vou retirar o acento. Porque até então, uma palavra que terminasse com dois Os acompanhado ou não de S, necessariamente recebia o acento. Por exemplo, enjoo, né? Termina com dois Os. Então eu colocava o acento circunflexo no primeiro O, né? Indicando aí, né, a tônica da palavra, do vocábulo. Agora, pela nova reforma ortográfica, perde-se este acento. Não há mais o acento. Da mesma forma que são os casos abençoo, né? Outros perdoo, vou, né? Enfim, são vários os casos aí. Só que não são apenas as palavras que terminam com dois Os. Também vão perder o acento os vocábulos que terminem com M de Maria. E de elefante, M de Maria. M. Não tem mais acento, né? Por exemplo, antes eu falava o seguinte: eles creem em Deus, né? Do verbo crer, com dois Es. Só que agora, e antes, né, havia o acento circunflexo no primeiro E. Agora perde-se este acento pela nova reforma ortográfica. Então, pela nova reforma ortográfica, perde-se o acento circunflexo em duas circunstâncias. A primeira circunstância é quando eu tiver um vocábulo que termine com dois Os, né? O, e aí acompanhado ou não de S. Esta é a primeira circunstância. Já a segunda circunstância é quando eu tiver um vocábulo, né, que termine com M de Maria, tá? Bom, para ilustrar melhor, para que vocês possam compreender melhor, eu acho que necessariamente o uso do quadro é aconselhável, né, é recomendável na língua portuguesa, porque eu acho que você pode assimilar melhor, né, aquilo que foi dito, né? Eu vejo a necessidade de utilizar o quadro, tá? Então, até como fórmula, né, de você revisar o que foi dito. Bom, quando eu tiver então um vocábulo que termine com dois Os, né, eu falo O mesmo, tá? Acompanhado ou não de S, por isso que eu coloco S entre parênteses, tá? Para indicar que isso é facultativo, não é obrigatório. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, né? Quando eu tiver um vocábulo que termine desta forma, ou ainda um vocábulo que termine desta forma, E de elefante, M de Maria, tá? Né? Nessas duas condições aqui, perde-se o acento circunflexo. Por exemplo, né, como eu disse anteriormente, a palavra, o vocábulo enjoo. Enjoo, a mulher sente enjoo, né? Antigamente havia o acento circunflexo, já que o assunto é acentuação gráfica. Pela nova reforma ortográfica, perde-se este acento. Não há mais este acento. Fica desse jeito. Aí você fala, mas fica estranho, né, sem acento? Lembre-se que você também é estranho e você tá vivo, tá? Então você não pode reclamar porque, tá estranho sem acento, tem que colocar um acento circunflexo. Não, não pode colocar.
porque é a nova reforma ortográfica. Além de enjoo, nós podemos falar, por exemplo, abençoo, né? Abençoo, né? Abençoo. Havia este acento circunflexo no primeiro O. Pela nova reforma ortográfica, perde-se o acento circunflexo. Da mesma forma, nós podemos falar perdoo, eu perdoo, perdoo, né? Antigamente havia o acento circunflexo aqui. Pela nova reforma ortográfica, perde-se o acento circunflexo. Da mesma forma, né, o voo, né, que é infraero, né, lá quando você vai no aeroporto, você vê o voo, né, não sei se agora tá com acento circunflexo, mas antigamente havia o acento circunflexo no primeiro O, uma vez que o vocábulo terminou em dois Os, né. Agora não, né, agora perde-se completamente o acento. As companhias aéreas serão obrigadas a retirar o acento circunflexo que outrora havia. Então, antigamente era assim, agora não é mais, tá? Bom, então nós vimos, né, exemplos, nós ilustramos alguns exemplos para esta primeira regra aqui, quando terminar com dois Os, acompanhado ou não de S. A segunda regra é quando for E. Eu vou apagar aqui, depois vocês retornam o vídeo. Por exemplo, quando eu falo assim, eles creem em Deus. Creem do verbo crer, de acreditar, de ter fé, né? Eles creem em Deus, tá? Bom, nesse caso, esse verbo crer tem que ser conjugado, né, com dois Es e com acento circunflexo, pela antiga, né, ortografia, né? Então nós falamos assim, ó, que antigamente a gente escrevia creem assim, né, ó, creem, né? Colocava um acento circunflexo, porque terminou em E-E-M. Quando terminasse em E-E-M, você colocava acento. Agora, pela nova reforma ortográfica, perde-se o acento. Da mesma forma, de forma similar, parecida, nós podemos falar, né, do verbo dar, né, que eles deem, né, o verbo dar. Antigamente havia o acento circunflexo, porque terminou E-E-M. Mesma coisa, perde-se o acento. Outros exemplos, leem, que eles leem, leem. Né? Antigamente havia o acento circunflexo. Por quê? Porque terminou em E-E-N, essa regra aqui. Agora não há mais, perde-se o acento, tá? E para finalizar, tá? Nós vamos falar a crer, dem, ler, vem. Eles vêm, ó. Vêm, vêm. Né? Havia o acento no primeiro E. Só que agora não há mais, porque terminou em E-E-M. E-E-E, tá? Então é isso, pessoal. Não se esqueçam das regras que são muito importantes. Muito obrigado.